Olá! Você sabia que a economia digital já faz parte do seu dia a dia, mesmo que você não perceba? E o Bitcoin, você já conhece ou pelo menos ouviu falar? Muita gente se pergunta qual é a lógica dessa criptomoeda que vive aparecendo nas mídias. E de fato, quando falamos em criptoativos, a população continua bastante desinformada sobre as utilidades e benefícios da tecnologia de blockchain. E isso é até compreensível, afinal, quando a maioria das pessoas não sabe nem o que vai colocar na mesa amanhã, realmente não é fácil de entender como um conceito totalmente abstrato possa ter algum tipo de valor. Porque a criptomoeda nunca existiu no papel, nunca ninguém tocou e a rigor ninguém viu. Na verdade, só existe na nuvem computacional. Mas o Bitcoin é só a ponta do iceberg. Ele faz parte de uma revolução muito maior que está transformando o mundo, a economia digital. O nosso Pix, tão famoso no país e que todo mundo elogia, nada mais é do que uma operação financeira criptografada no blockchain. Para nos guiar nesse rico universo, nós temos o prazer de receber o renomado advogado e economista Ibiaçu Caetano. Ibiaçu é um dos maiores especialistas em criptomoedas e blockchain do Brasil e palestrante internacional sobre o tema. Olá, Ibiaçu, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Neste mundo cada vez mais digital, o Bitcoin tem sido um dos grandes protagonistas dessa transformação. Então é um prazer conversar com um dos maiores especialistas no assunto. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu. É uma grande honra estar aqui no seu programa para poder conversar sobre esse tema que é tão interessante, né? É um tema que desafia a gente bastante para entender ele com profundidade e que com certeza vai se tornar cada vez mais presente nos nossos dias daqui em diante. Então eu acho que estamos em bom tempo para falar sobre esse tema. E para aprender também, né? Com certeza. Ibiaçu, além de advogado, você também é economista e um dos maiores especialistas em criptomoedas e blockchain do Brasil. É autor do livro Criptoativos, um guia para o futuro das finanças e palestrante internacional sobre o tema. Então, para início de conversa, como é que você se interessou pelo mundo do Bitcoin e das criptomoedas? Perfeito, muito obrigado. Olha, todo mundo tem uma história sobre como conhecer o Bitcoin. Essa é uma pergunta super pessoal, né? O Bitcoin ele já está por aqui desde 2009, né? Então são poucas pessoas que conhecem o Bitcoin desde 2009 ou 2010, ali aqueles anos de infância, né? A maior parte das pessoas conhece o Bitcoin a partir ali de 2015, 2014. Esses são realmente as pessoas que são os mais dinossauros, como a gente chama aqui no mercado, né? Eu particularmente conheci o Bitcoin em 2013. Na época eu trabalhava como investidor em empresas e durante uma reunião de um conselho de administração de uma das empresas que eu tinha como investido, um co-investidor, né, então um outro fundo de investimento que participava também da empresa, ele falou sobre o Bitcoin e eu nunca vou esquecer, ele falava assim, olha, isso aqui é mais complicado que ciência de foguete, né? Então, o Bitcoin ele entrou para mim como uma referência de uma coisa extremamente complexa, né? E a partir dali eu confesso que não dei seguimento, né, a me aprofundar sobre o tema. Eu acho que ele começou a participar mais do meu dia a dia em torno de 2017. Em 2017 houve uma onda de valorização do Bitcoin, novas tecnologias foram sendo desenvolvidas dentro do mundo aqui do que a gente chama de blockchain, né, e eu explico para você um pouco melhor sobre o termo, etc. depois, mas ao longo de 2017 houve um florescimento desse mercado, um florescimento tanto da tecnologia quanto valorização do valor do Bitcoin, e a partir dali eu comecei a atuar um pouco mais como um interessado, né, como um indivíduo interessado, quase como um hobby, né? O que me atraiu naquela época era não somente o fato de que você poderia investir em Bitcoin, investir em criptomoedas e ter algum lucro com isso, uma valorização do seu patrimônio, né? Então uma fonte de investimento,
como também o fato de que aquilo ali era uma tecnologia em pleno desenvolvimento. Então a gente observava que enquanto o mundo tradicional de finanças tradicionais, o que a gente chama de mercado financeiro, ele anda com uma velocidade muito baixa em seu desenvolvimento, é um mercado extremamente regulado, né? O mundo aqui do Bitcoin, o mundo ali de blockchain, ele anda com uma velocidade, assim, comparar o Fusquinha com a Ferrari, né? Então, para mim aquilo foi extremamente atrativo, né? Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de inovação, e eu encontrei ali dentro uma indústria, né? Uma narrativa, um ambiente onde isso estava a pleno vapor, né? E o mais interessante é observar que desde 2017 até aqui, a velocidade de inovação e a velocidade de desenvolvimento de novas coisas dentro desse mundo de blockchain não diminuiu. Na verdade, só aumentou, né? Então, o mercado, né, esse ambiente, a indústria aqui de cripto, né, e blockchain, Bitcoin, etc., são tantos nomes, né? Mas essa indústria está assim, em um momento muito interessante para quem tem interesse em entrar. São muitas oportunidades, é um universo e esse universo está em expansão constante. Então, para quem está nos assistindo e tem alguma curiosidade, vale muito a pena olhar, né? Não tem problema se sentir perdido no começo, porque são tantos nomes diferentes, né? E a gente, quem já sabe esses nomes, fala como se fosse natural, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo conhecer, mas é comum. No começo a gente meio que se assusta um pouquinho com essa sopa de letrinhas, e depois que você vai entendendo, isso aqui vai se tornando um tema absolutamente apaixonante. Quando a gente fala em criptomoedas e também criptoativos, a maioria da população continua bastante desinformada sobre as utilidades, sobre os benefícios da tecnologia do blockchain. E isso, claro, é até compreensível, afinal, quando a maioria da população não sabe nem o que vai colocar na mesa, né, no outro dia, tem que se esforçar muito para entender um conceito totalmente abstrato, né, como a blockchain, e que tem valor. Além disso, ela nunca existiu no papel, nunca ninguém tocou e, a rigor, nunca ninguém viu, né, só existe na nuvem do computador. Então, assim, isso clareia a nossa mente. Qual a lógica do Bitcoin, né? Por que surgiu essa moeda? Excelente pergunta, tá? Eu acho que responder qual é a utilidade, para que serve, hoje, é quase você fazer a pergunta do para que serve a internet. É uma coisa que qualquer resposta que você der não vai ser a única resposta possível, serve para tantas coisas, né? Então, hoje o mundo de blockchain, as criptomoedas, elas já servem para coisas demais que eu não teria capacidade aqui em articular uma ou duas frases e dar conta de tudo. Mas eu consigo com certeza responder, e eu acho que vai fazer bastante sentido, o porquê que ele surgiu, né? Qual foi o motivo que ele apareceu. Então, ele é muito simples, tá? O motivo que o Bitcoin surge, ele é o primeiro experimento com sucesso em que indivíduos, não o governo, cria uma moeda digital segura. É o primeiro evento na história da humanidade em que, e por segura eu digo digital e segura, né? Então é o primeiro momento aqui na história da humanidade em que a gente consegue criar uma moeda que não é controlada pelos governos, por um governo, né? Mas que ao mesmo tempo ela é extremamente segura. Ou seja, se você tem um Bitcoin, né? Vamos supor, dentro da rede do Bitcoin, né? E aqui eu já faço a tradução, tá? Rede nesse mundo aqui se chama blockchain. O nome é em inglês porque saiu desse jeito, né? Mas blockchain ou rede, né? Se você tem um Bitcoin ali naquela rede, você pode ter garantia que aquele um Bitcoin vai permanecer igual, não sair para lugar nenhum, se manter exatamente no mesmo lugar, e daqui 50 anos ele ainda vai estar lá. Então, essa é a grande, vamos dizer, inovação tecnológica que foi realizada. E aí, o bom da pergunta aqui tá, mas para que a gente precisa disso, né? Quer dizer, eu já tenho 30 contas de bancos aqui, será que eu vou ter que ter mais um agora, né? Para que isso tudo?
Então é muito simples. Ao longo aqui dos anos 2000, a gente teve diversas crises, né? A gente passou por bastante turbulência econômica, né? Mundialmente falando, e isso empurrou para um grupo de pessoas terem a vontade de que o dinheiro deles, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o real, né? Que é controlado pelo Banco Central. Nos Estados Unidos eles têm o dólar, né? E que esse dinheiro ele é controlado pelo governo, né? E a partir de todas essa sucessão de crises, esses indivíduos, o grupo de indivíduos, ele ficou bastante desconfiado sobre a capacidade dos governos de ter uma boa gestão desse dinheiro, uma boa gestão da moeda, né? Então, para dar exemplo específico, se o governo ele emite mais moeda, né? Ele emite mais reais aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos eles emitem mais dólar, ou seja, existe a partir desse momento mais reais em circulação, mais dólares em circulação. O efeito disso, né, que a gente estuda muito em economia, é a inflação. Então a inflação ela deteriora o valor do que você tem, né? Então 10 reais hoje você já não compra a mesma coisa que você compraria daqui a um ano com seus 10 reais, né? Ele perde um pouco o valor. Todo mundo entende isso muito bem aqui no Brasil, né? Então a gente olha o preço dos alimentos subindo, a gente olha o preço da gasolina subindo, dos carros e tudo mais, né? Isso é a inflação. E isso acontece muito por conta da condução que os governos têm com a moeda, né? Então ali ao longo dos anos 2000, esse grupo de indivíduos ele se torna bastante descontente com a condução que os governos tinham sobre essas moedas, né? E eles resolvem criar um sistema, criar uma moeda nova que não é controlada pelo governo e que significa que o governo nunca poderia tomar uma ação para criar mais inflação nessa moeda, menos inflação. O governo nunca poderia ter nenhum tipo de poder sobre essa moeda. E aí, pra gente, assim, eu acho que dado o público geral, a gente não se importa tanto, talvez, quanto esses indivíduos se importavam, né? São indivíduos que que dão muita importância à liberdade do individual de ter o seu próprio patrimônio, independente de um terceiro, né? Mas eu acho que tem um exemplo aqui no Brasil que todo mundo já ouviu ou se lembra, dependendo da idade, que foi o congelamento das poupanças, né? Então, o congelamento das poupanças eu acho que é um exemplo perfeito para explicar o valor, a utilidade do Bitcoin. Naquela época, o seu dinheiro só podia estar em dois lugares, ou debaixo do travesseiro ou dentro do banco, né? Lá em 93, se eu não me engano, né? E no momento em que o governo falou, olha, eu vou congelar as poupanças porque tem muita inflação, né, teve muito desgoverno, eu vou colocar esse plano aqui de recuperação da economia e vou congelar a poupança de todo mundo, né? Então imagina, todo mundo foi pego aqui de surpresa e do dia para a noite não teve mais acesso ao patrimônio que tinha antes. Então, se havia alguma operação, contas para pagar, se havia aqui uma compra de um terreno, se havia aqui uma infinidade de coisas que você poderia fazer como cidadão comum, né, depois do congelamento das poupanças, isso ficou completamente restrito. Agora imagina se naquela época já existisse o Bitcoin. Então, aqui é exatamente um exemplo prático. No dia em que houver o congelamento de poupança, vamos supor que por algum desastre gigantesco que eu acho que é impossível acontecer, ou espero que seja, o governo venha a congelar as poupanças aqui em 2024. Né? Novembro de 2024 o governo congela as poupanças. O que ia acontecer nesse momento é que todos os indivíduos que hoje têm Bitcoin ou outras criptomoedas, eles não seriam afetados por essa ação do governo, né, por essa ação do Banco Central. Então esse é um exemplo muito prático que eu acho que funciona muito para todo mundo entender. Você ter criptomoedas é uma garantia de que o seu patrimônio ele está seguro e ninguém consegue tocar naquele patrimônio, a não ser você, se você tiver a senha, que aqui no mundo de cripto a gente chama de chave privada. Se você tem a senha ou a chave privada, só você consegue mexer
naquele dinheiro, mais ninguém. Então, não existe um congelamento de poupanças que atinja esses valores. O governo ele não pode, esses valores não são sequestrados, há uma dificuldade muito grande, né, por conta da segurança que existe nessa tecnologia, de alguém conseguir utilizar a sua senha, né? Então, essa é basicamente a utilidade, né? Assim, eu acho que a primeira utilidade que foi criada para o Bitcoin, a gente chama no mundo de negócio o primeiro caso de uso, né? Então, o primeiro caso de uso que as criptomoedas e o Bitcoin teve foi justamente para criar um sistema paralelo de moeda que nenhum indivíduo tivesse poder suficiente para mudar, para mexer nesse sistema. É por isso que a gente chama de que o Bitcoin ele tem uma natureza descentralizada. Isso significa que é o oposto do centralizado. No centralizado a gente tem, por exemplo, o Banco Central, ele é uma autoridade, então existe uma centralização de poder na condução do real, né? Já no Bitcoin você não tem essa centralização. Então o controle e a forma como o Bitcoin funciona é o que você falou, é basicamente um monte de computadores conectados, né? E é como se cada computadorzinho tivesse um voto para falar o que o Bitcoin deveria ser, o que deveria acontecer com o Bitcoin. Então, um indivíduo não tem capacidade de, unilateralmente, né, ele sozinho, fazer alguma alteração, mudar um número ali no sistema, sabe? Aquela coisa, opa, deixa eu corrigir a vírgula, isso não existe no mundo da blockchain. No mundo da blockchain, o que entrou ali dentro de registro fica lá para sempre, é o que a gente chama de imutável, né? Então, esse aqui, bom, falei bastante já, acho que dá para falar mais ainda das utilidades, mas essa aqui é a utilidade primária, vamos falar, do Bitcoin e de criptomoedas. Bom, o Bitcoin é uma forma de dinheiro eletrônico, né, ponto a ponto, pelo que você explicou, que pode ser transferida sem o intermédio de instituições financeiras. Bom, na prática isso significa que dois indivíduos, pelo menos que eu entendi, né, mesmo morando em países diferentes, eles podem enviar um Bitcoin para o outro sem precisar de um banco, ou então, como a gente faz hoje, com uma empresa de remessa internacional. Contudo, mesmo com a popularização do Bitcoin, muitos investidores ainda não sabem como ele funciona e qual o seu papel na economia. Então eu pergunto, qual é o mínimo que eu preciso saber sobre criptomoedas? Ótima pergunta, excelente. Ou talvez eu até tentaria pensar assim, por onde começar, né? Então, eu acho que o jeito mais fácil, seguro, né, de começar é abrir uma conta em uma corretora, né? A gente tem algumas corretoras que atuam aqui no Brasil. Eu particularmente trabalho em uma corretora, né, o BitBank. Então, abrir uma conta em uma corretora e aí a partir dessa corretora você pode fazer a aquisição aqui de diferentes criptomoedas, tá? Então, pode ser o Bitcoin ou tem outras criptomoedas também. Então, como que funciona? Você abre essa conta ali, um aplicativo, né? Então, quase que abrir uma conta num banco digital, né? Você abre ali dentro, você vai ter uma conta, você faz um depósito dentro dessa conta, né? Ou seja, você carrega a sua conta e aí ali dentro do aplicativo você pode comprar. Então você pode comprar de 10 a 100 reais, a R$1.000, a quantia que você quiser. Eu diria que esse aqui é o primeiro passo, tá? Então tem todo um mundo de aplicações, de coisas que você pode fazer com Bitcoin, como você falou, né? Você pode enviar para um terceiro, você pode enviar para um colega, para um familiar que está morando em outro país e essa pessoa consegue acessar. Para fazer isso, já inclui um pouquinho mais de complexidade, porque você teria que interagir diretamente com a tecnologia da blockchain. Quando você usa uma corretora, você não está interagindo diretamente com a blockchain, né? Você está utilizando aqui os serviços da corretora que oferecem toda a proteção, oferece todas as informações, oferece toda aquela
a conveniência, né, para você poder comprar, para você poder vender e tudo mais. Então isso você consegue já através de uma corretora. É super simples desse jeito, né? Demora 1 minuto e meio se você quiser, né? E aí eu queria saber, você citou Pronto. que tem Bitcoin, demais e outras criptomoedas. Qual a diferença entre Bitcoin, as outras criptomoedas e moedas digitais de Banco Central? Opa, muito bom. Olha, acho que para explicar a diferença, o que a gente poderia falar primeiro é que eu disse que existia blockchain, né, e a blockchain seria uma rede, né? E para você pensar a rede, é como se fosse uma rede bancária. Imagina que você coloca um dinheiro no banco, né? Tanto faz se você colocou dinheiro no Itaú, na XP, no BTG, no Santander. Você está sempre interagindo com o mesmo sistema bancário. É um sistema que é fornecido, é mantido pelo Banco Central. Ele é composto por algumas peças, né, o SPB, sistema de pagamentos e tudo mais. Mas existe esse sistema que controla os saldos, fala exatamente o valor, exatamente o que a sua tem de reais em cada conta, em cada banco. Tá? Então esse é um sistema. Nos Estados Unidos tem um outro sistema, certo? Então a gente consegue entender que aqui existem sistemas diferentes, né? Quando a gente fala de Bitcoin, é basicamente falar mais um sistema agora, só que de novo ele não é mantido por um governo, né? Ele é mantido de forma descentralizada. Então, ao longo aqui do tempo, né, o Bitcoin ele surgiu em 2009 e ao longo do tempo foram sendo criadas novas redes de criptomoedas, né? Então, a segunda maior rede muito popular a gente chama de Ethereum, né? Ethereum é uma rede também extremamente grande, então ali você tem outras criptomoedas, tá? Então na rede do Bitcoin você só tem o Bitcoin, na rede da Ethereum você tem já a capacidade de ter diversas, né? Uma infinidade aqui, um número muito grande de criptomoedas diferentes, tá? Então além da Bitcoin e Ethereum tem mais um monte, né, de redes. Então acho que é interessante pensar que criar uma rede de blockchain é uma coisa que qualquer pessoa pode criar, né? Você no seu computador em casa você pode criar uma rede, não significa que outras pessoas vão se juntar a você e compartilhar, né, a sua rede e tudo mais. Então, obviamente, uma rede, para ela ser atrativa, para ela ter valor, né, você precisa de muitos usuários, né? Então precisa que ela tenha uma adoção muito grande, né? Então a maior rede mais adotada aqui é o Bitcoin, né? A segunda maior rede é a Ethereum e assim por diante. Então a diferença entre o Bitcoin e outras moedas falando do ponto de vista tecnológico, existem diferenças mais nos detalhes, tá? Do ponto de vista de comportamento, essas moedas, né, a gente chama de moedas virtuais ou criptomoedas, né, essas moedas todas, elas têm um princípio fundamental que elas existem dentro da blockchain, né, e elas podem ser negociadas, elas podem ser compradas e vendidas. E aí existe, assim, eu vou chutar um número que não é exagero, existem mais de 300 mil moedas, é um número muito grande, porque qualquer um pode ir lá e criar uma moeda nova, né? De novo, não significa que alguém vai querer essa moeda e tudo mais, né? Mas a facilidade de se criar coisas novas dentro desse mundo da blockchain é muito grande, né? Claro, você precisa entender um pouco de programação, mexer com o computador, tem esse lado, né? Mas qualquer garoto de 13 anos, em qualquer lugar do mundo, com acesso à internet, pode interagir aqui com esse mundo de blockchain, ele pode criar criptomoedas ele mesmo, e isso pode ser uma fonte de renda, uma fonte de riqueza para ele. Por isso que é tão democrático, tão interessante esse fenômeno da criptomoeda. E aí, para finalizar, como você perguntou, né, qual que é a diferença disso com um ativo virtual criado pelo Banco Central? Né? Ou seja, se o Banco Central criar uma criptomoeda deles, né, qual que seria a diferença? Olha, em princípio não tem tanta diferença do ponto de vista tecnológico,
né? Então é basicamente o Banco Central ele criar mais uma rede, né, uma rede bancária, que a gente chamaria, né? E essa rede teria que a criptomoeda do Banco Central. Existem uma enormidade de aplicações, essa rede, né? Uma criptomoeda ou um ativo virtual detido pelo Banco Central. Isso aqui tem impactos profundos para a organização e funcionamento do sistema financeiro, né? E é por isso que o Banco Central ele está muito de olho em como trazer essa inovação tecnológica para dentro aqui da realidade brasileira, né? Como que ele pode fomentar a evolução do sistema bancário, do mercado financeiro, utilizando essa nova tecnologia que é a tecnologia de blockchain. Então, em essência, não tem tanta diferença, tem muitas diferenças em detalhes, e a maior diferença, vou colocar aqui, é que essa seria uma rede controlada por uma entidade central, né? Ou seja, o Banco Central ele tem a capacidade no limite de deletar uma operação, de bloquear alguma conta e assim por diante, né? Diferente do que acontece, por exemplo, em criptomoedas, né, no Bitcoin, Ethereum, etc., onde ninguém tem esse poder, né? É impossível alguém editar a blockchain, fazer um bloqueio de uma conta e tudo mais. Beaçu, o Bitcoin tem uma quantidade limitada, o que o torna uma moeda deflacionária, você mesmo já disse isso, né? Então, por tudo isso, a cripto caiu no gosto dos investidores, se não me engano, hoje é o 9º ativo mais valioso do mundo. Mas eu pergunto, será que vale a pena investir em Bitcoin, né? Como eles se encaixam numa carteira de investimentos para quem está dando os primeiros passos? Eu tenho certeza que muitos dos nossos espectadores estão curiosos para saber essa resposta. Maravilha, é uma excelente pergunta. Então, assim, antes de mais nada, eu preciso falar que isso aqui não é uma recomendação de investimento, né? Mas eu posso falar sobre qual é o potencial de investimento do Bitcoin, né? E essa é uma afirmação específica sobre o Bitcoin, tá? Então existem várias outras criptomoedas que vão ter razões particulares, seus próprios motivos do porquê você poderia investir. Mas particularmente ao Bitcoin, o que os investidores normalmente olham e por que eles são atraídos ao Bitcoin, primeiro é o fato de que ele tem crescido aqui gigantescamente ao longo dos últimos anos, né? Então isso aqui salta aos olhos, né? Então faz muito sentido numa carteira, se você comprou R$100 10 anos atrás, com Bitcoin, o número não é preciso, mas você teria multiplicado esse valor aqui por 1000 vezes, né? Então você teria aqui R$100 mil ou algo a mais mesmo, né? Então essa valorização obviamente atraiu muito, né, e continua atraindo investidores para o Bitcoin. Mas do ponto de vista mais fundamental, né, quando a gente pensa em investimento, a gente tenta entender as características que esse ativo tem, né, e como que ele se comportaria dentro do nosso portfólio de investimento, né? O Bitcoin ele tem o que a gente chama de volatilidade. Isso significa que ele tem um comportamento de variação de preço muito intenso, né? Então é bastante comum a gente olhar aqui no comportamento do Bitcoin ao longo do mês, a gente vê quedas muito grandes e a gente vê crescimentos do valor dele muito grandes, né? Isso é muito diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, até no mercado de ações, né? No mercado de ações, se você tem uma ação, uma companhia que está todo dia crescendo 3% e depois caindo 5% e depois cresce 10% e assim vai, assim, é extremamente difícil encontrar alguma ação como essa, alguma empresa que tem um comportamento como esse. Mas quando você vai aqui para o mundo das criptomoedas, né, e o Bitcoin, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Então eu acho que é super importante aqui um alerta, né, e uma recomendação para os iniciantes e quem está interessado em investir. Não fique eufórico porque subiu 5, 10% e não fique deprimido porque caiu 5 ou 10%, tá? Então isso é bastante comum, né? O Bitcoin eu acho que ele é super interessante para você olhar para ele um horizonte mais longo, tá? Então ao fazer a compra, né, de uma certa quantia, é preciso fazer uma gestão
das suas emoções ao ficar olhando aquele preço, né? Você não pode deixar aquilo te afetar muito, tá? Então, segurar esse investimento aqui por um prazo mais longo, né? Então, tipicamente, assim, em tempos de um ano, o Bitcoin, ele 75% dos anos que ele teve, desde o início aqui do Bitcoin, ele deu lucro, né? Então, você tem basicamente uma chance aqui de 3 a cada 4 anos, você vai ter lucro se você tiver o Bitcoin, né? Então, realmente olhar para ele com um horizonte mais longo, né, um prazo mais longo, e a gente tem diversos motivos para esperar que o Bitcoin ele suba de valor ao longo dos próximos anos. Tá? Eu vou levantar aqui os principais motivos por que a comunidade espera, né, que o valor do Bitcoin suba. Em primeiro lugar, o fato que você mencionou, o número de Bitcoins ele é limitado, né? Então você não tem aqui uma expansão desenfreada de Bitcoin como em qualquer outra moeda, né? Por que isso é importante? Porque para aquele número limitado de Bitcoins, quanto mais pessoas, né, estiverem interessadas, não tem para onde ir, o preço vai ter que subir, né? Em segundo ponto, então, pensando nessa variável, nessa função de quanto mais pessoas querendo comprar o Bitcoin, maior o preço, né, ele se valoriza mais. Desse ponto de vista, um dos principais motivos por que o Bitcoin deve ter mais pessoas comprando é basicamente o que a gente chama de adoção. Ele está se tornando cada vez mais popular, né? A gente observa globalmente uma adoção do Bitcoin como uma oportunidade de investimento, não só pelas pessoas físicas, né, ou seja, o pequeno investidor, né, então você comprando Bitcoin e a gente se interessando por isso, a gente vê uma adoção também de grandes investidores. Então a gente está falando aqui dos bolsos profundos, né? Então a gente fala disso seja o tesouro de países, seja fundos de pensão, grandes investidores institucionais, bancos muito grandes. Essas categorias todas, que costumam ter muito mais dinheiro do que um número de indivíduos, eles estão cada vez mais se interessando pelo Bitcoin, né, e estão pressionando por mais compra, né. Então, por exemplo, a gente acabou de ter a eleição do presidente Trump lá nos Estados Unidos, né, e a expectativa é que ao entrar, né, com o seu mandato, o Trump ele vai adotar uma postura muito pró-criptoativos, pró-Bitcoin. E aí, por que isso é importante? Porque os Estados Unidos ele concentra que o maior bolso de capital, né, bolso de investimento em ativos, né, sejam bolsas, seja ações, seja quaisquer outros mercados. Os Estados Unidos é o maior mercado do mundo nisso, né? E hoje, né, até durante aqui o mandato do atual presidente, que ainda deve passar o bastão para o Trump, o governo americano ele teve uma postura muito crítica, muito contrária à adoção de Bitcoin e criptomoedas. E o Trump ele fez a promessa de que ao entrar o seu mandato, ele seria voltado à adoção de Bitcoin, a facilitar o desenvolvimento de negócios em criptomoedas, a tornar os Estados Unidos o que ele chamou de o centro global de criptomoedas. Então, o impacto disso para o mercado, né, e para o ativo aqui, para o Bitcoin em si, é gigante, né, porque a gente está basicamente falando que o centro financeiro do mundo, o país mais potente, né, que tem mais capital disponível, ele a partir do ano que vem, ele deve começar a atuar mais com o Bitcoin, a comprar moedas, né, comprar Bitcoin e abrir também para empresas e atrair mais investimentos para esse setor. A expectativa é que com isso tudo o valor do Bitcoin ele suba, né? Então eu diria que não é uma má ideia comprar o Bitcoin e se posicionar agora.
No mercado financeiro não tem outro assunto a não ser a alta do Bitcoin. Depois da vitória de Trump para a presidência dos Estados Unidos, o Bitcoin atingiu máximas históricas por 3 vezes em apenas um dia. Aliás, não foi só o Bitcoin não. Outras criptomoedas, como a Solana, também dispararam. E antes mesmo da vitória oficial do Trump, a maior criptomoeda do mundo já tinha ultrapassado os $75. E a expectativa é de que essa valorização continue, já que o Trump promete uma desregulamentação no mercado de moedas digitais. Como é que você avalia o impacto dessa política para o mercado de criptoativos e quais podem ser as oportunidades para investidores e para empresas com essa possível abertura regulatória no país? A expectativa é que com o novo governo do Trump a gente se diminuam as barreiras para investir em Bitcoin, do ponto de vista global, né? Então, os Estados Unidos ele tem um pouco essa função de xerife, né, xerife do mundo, e nessa atuação sua de xerife, ele tem sido muito contrário à adoção aqui de Bitcoin, tá? Então, na medida em que os Estados Unidos ele passa agora a mudar a sua postura radicalmente, de um país que era crítico e contrário à adoção do Bitcoin, para um país que incentiva a adoção de Bitcoin e desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em criptomoedas, a expectativa é exatamente que o valor das criptomoedas ela suba, né? Então é interessante olhar que assim, o preço do Bitcoin ele sempre reflete bastante o humor que se tem dos investidores com relação aos governos, né? Então se os governos eles têm uma postura mais de adoção ao Bitcoin, ou seja, mais pessoas de cada país podem comprar, as empresas podem comprar, as empresas podem criar tecnologias novas baseadas nisso. Um pequeno movimento nessa direção já faz com que o mercado sinta que vale a pena comprar, porque a adoção vai aumentar e o preço vai aumentar ao longo prazo. E Biaçu, desde a sua criação em 2009, entre quedas e ganhos, o Bitcoin tem rendido muita especulação no mercado. No entanto, para alguns investidores, essa volatilidade se traduziu em fortuna, tanto no cenário internacional quanto no nacional. Aqui no Brasil, entre outras pessoas, nós podemos citar Thiago Nigro, Felipe Neto, Emílio Surita, Kim Kataguiri. Agora, seja sincero, Biaçu, você já viu de perto alguma história de alguém que teve a vida transformada pelas criptomoedas? Ah, sim, com certeza. Eu conheço algumas pessoas, né, que ninguém dava nada, né? Ninguém acreditava que aquela pessoa, ela de repente ela estaria aposentada aos 23 anos de idade, aos 25 de idade, e porque fez uma fortuna, porque comprou aquela moedinha, né? Então, por exemplo, uma coisa que teve muita adoção de Bitcoin lá no começo é que para campeonatos online, né, então seja de poker ou seja de jogos, né, então a turma que fica lá, né, jogando o dia inteiro e a noite inteira, esses campeonatos, por serem online e por serem globais, ou seja, qualquer um poderia participar, o meio de pagamento que eles usavam para dar prêmios e tudo mais era Bitcoin, né? Então naquela época tinha campeonatos que pagavam 20 bitcoins, né? 20 bitcoins hoje já vale algo como 8 milhões de reais. Então imagina que naquela época você ganhava um campeonato e ganhava 8 milhões de reais, mas ninguém sabia que era 8 milhões de reais. Era algo... poker. Isso, então era algo que naquela época devia valer assim, 150 reais, 200 reais, talvez R$1.000. Então tem muita prêmio história de gente... participação, né? É isso, um prêmio de participação. Então tem muita gente dessa época, né, de 2011, 2012, 2013, que ganhou isso e nunca nem mexeu, porque era como sabe aquele dinheiro, nota de 50 que ficou perdida no bolso do short, né, de anos atrás. Teve muita gente que quando foi ver quanto que tinha naquele short ali, viu que tinha milhões e falou, nossa, não acredito, né? E também acontece o contrário, tem muita gente que perdeu a senha, tem gente que guardava a senha num pendrive, aí o pendrive foi jogado no lixo,
e hoje estaria assim multimilionário, né? E imagina só, né? Saber que você já teve esse dinheiro todo na sua mão e você não tem mais hoje. Então, essas histórias assim são fabulosas, né? Tem sempre algum conhecido que mexeu com Bitcoin lá atrás, às vezes até comprou para alguma coisa e vendeu depois, assim, quando o negócio valia dólares, né? E hoje aqui agora já está valendo aqui, um Bitcoin está como 430 mil reais, né? 425 mil reais, depende da cotação do momento. Ibiaçu, eu quero voltar um pouquinho na sua resposta. O Bitcoin é conhecido por sua volatilidade, como você mesmo disse, com grandes oscilações de preço. Um dia está valendo uma coisa, outro dia está valendo outra coisa, totalmente diferente. Em 2021, por exemplo, nós vimos o Bitcoin bater quase 70 mil dólares e depois despencar para menos de 20 mil. Então, para quem já investe, qual a melhor forma de diversificar e também de gerenciar os riscos, considerando toda essa volatilidade da moeda? Eu acho que é muito importante, em primeiro ponto, não pegar todo o seu dinheiro e colocar ele em Bitcoin, né? E não colocar todo o seu dinheiro, na verdade, em nenhum tipo de investimento. Isso não é uma boa ideia, né? Então, esse é o primeiro passo para você montar uma boa carteira de investimentos. E o termo ele auxilia você a imaginar, é uma carteira de investimentos, onde você vai ter um número, né, de investimentos que está ali dentro. O recomendado é que você faça uma mistura de investimentos que tem um risco menor com uma parcela que tenha risco maior. Se você gosta mais de mais volatilidade, como você falou, né? Ou seja, mais emoções, mais variação de preço, mais emoção. Se você gosta do risco, né? Você aumenta a proporção de investimentos que tem essa característica, esse perfil arriscado na sua carteira. Então, tipicamente, um perfil arriscado teria algo como 30% a 40% dos seus investimentos em ativos arriscados. E os outros 60%, 70% estaria investido em, por exemplo, títulos do Tesouro, CDB, que são o que a gente chama de renda fixa, né? Ou seja, você tem uma promessa de retorno já razoavelmente delineada e você também tem a segurança do fundo de garantia, né? Então, o fundo de garantia ele te garante aqui até 250 mil reais, e se você investir em Bitcoin, se alguma coisa acontecer, ele não vai ter nenhuma garantia, o fundo garantidor de crédito não está lá, né? Então, investir até 30% eu acho que é bastante saudável, tá? Em ativos mais arriscados, né? E como eu falei, é muito importante já se preparar para o fato de que o valor do Bitcoin, o valor das criptomoedas, ele varia muito ao longo do tempo. Então, o pior que você pode fazer é você comprar o Bitcoin e aí ele caiu 20% ou alguma coisa do tipo e você vender, né? Se você vender ele, o que vai acontecer, você vai perder a valorização que vai acontecer depois, né? Então, é aquela história de que ele cai um pouco agora, mas volta a crescer depois e ele recupera toda a perda que você teve ali atrás. Se você vendeu a cripto aqui no meio do caminho, tudo que você fica é com prejuízo. Então, acho que é uma recomendação super forte de compre, mas com uma mentalidade de segurar aquele ativo por um tempo razoável, que seja pelo menos 6 meses, no mínimo, né? Segurar as emoções, porque é uma montanha russa, né? Mas nessa montanha russa o que existe aqui de acalentador para os nossos corações é o fato de que nos últimos 15 anos o crescimento, né, o valor do Bitcoin ele tem sempre crescido, né? Pouquíssimos anos ele cai e para frente, né? Então para os próximos anos, próxima década, a gente continua com o mesmo otimismo, com a mesma perspectiva de valorização. Ibiaçu, existe uma ideia propagada por algumas pessoas de que o Bitcoin é usado principalmente para atividades ilegais.
Recentemente, nós vimos o empresário e coach em investimentos Rodrigo Reis ser preso numa operação da Polícia Federal em Cajamar, na Grande São Paulo, suspeito de desviar cerca de 260 milhões de reais de 10 mil vítimas que investiu em criptomoedas. A operação foi batizada de Profeta porque o empresário usava temas religiosos para conquistar investidores. Bom, só no Instagram ele teria mais de 80 mil seguidores. Eu te pergunto, como é que você rebate essa afirmação? Qual o papel dos governos e da regulamentação para garantir o uso responsável e ético do Bitcoin? Laura, esse é um tema extremamente importante para todos nós, né? É sempre importante a gente primeiro fazer a separação do joio e do trigo, né? Então, infelizmente, não é só o Bitcoin, são o sistema bancário, nossos próprios reais, o dinheiro vivo, né? Todos esses, tudo onde existe uma oportunidade para alguém conseguir fazer a coisa errada, infelizmente tem alguém que vai lá e faz, né? Então, e o Bitcoin e criptomoedas não é uma exceção a isso. Então, infelizmente a gente tem pessoas que utilizam da promessa dos criptoativos para atrair pessoas com promessas impossíveis, né? São promessas que a gente chama de promessas dos ganhos impossíveis. Então, como é um tanto popular, né, a ideia de que o Bitcoin, muita gente ganhou dinheiro com Bitcoin, que ele se valoriza muito, né? Então essa é uma noção comum que as pessoas têm, né? O que não é mentira, né? É uma verdade. Então, você tem pessoas que utilizam dessa imagem do Bitcoin para oferecer uma coisa que o Bitcoin não oferece, que é uma coisa, por exemplo, olha, me dá o seu dinheiro, eu vou comprar Bitcoin para você e ele vai se valorizar 2% ao dia. Então, assim, ele está vendendo uma coisa que não existe, né? Ele está falando que ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai investir em Bitcoin, mas infelizmente ele não está fazendo isso, né? Então, claro que não é culpa do Bitcoin, não é culpa da criptomoeda, não é culpa da tecnologia, é culpa que 100% dos maus atores, né? Das pessoas que praticam crimes, aplicam golpes, falando sobre criptomoedas, né? Enganando as pessoas e utilizando as criptomoedas para enganar. Então é o tal do golpe da pirâmide, né? E a gente já viu pirâmide de tudo quanto é coisa, né? Então existe a pirâmide para você investir em cosméticos, pirâmide para você investir em boi, vários tipos de pirâmides, né? Então, quando apareceu o Bitcoin aqui, não foi nenhuma novidade, apareceram os piramideiros, né? E aproveitaram ali daquela novidade para poder aplicar seus golpes. Então, dado que isso é uma realidade, né? Dado que isso é um fato, ele é um perigo, né? Ele é um risco para a poupança popular, na medida em que pessoas talvez menos informadas, elas possam cair em golpes como esses. É de se esperar que o governo, né, e o regulador, o Banco Central, que hoje ele é autorizado ele tem a responsabilidade de regulamentar esse mercado, a gente espera que ele implemente regras que diminuam a chance de que um mau ator aplique golpes como esse, né? Então, hoje as corretoras que vendem criptomoedas, elas estão passando por um momento de regulação junto com o Banco Central, né? E a expectativa é que após a regulamentação, esse mercado ele se torne mais seguro. Não que seja inseguro as grandes corretoras que já estão lá, né? Então a gente tem várias corretoras hoje super bem estabelecidas, que são empresas extremamente responsáveis, né? A gente tem inclusive bancos muito populares que vendem criptomoedas, né? E esses atores atuais, eles já são muito responsáveis, já aplicam as melhores práticas aqui do ponto de vista de condução empresarial. Mas infelizmente existem também, né, hoje, porque a regulação ainda não saiu, muitas empresas que não adotam aqui as medidas de segurança, que comunicam o valor das criptomoedas de uma forma que não é possível, que não é real. Existe o caso das pirâmides também. Então, esses maus atores, eles precisam sofrer aqui a pena da lei, né? A lei está sendo criada, então a gente ainda não consegue fazer com que esses atores eles sejam dissuadidos de aproveitar o mercado.
Então, após a regulação, a gente imagina que esse mercado vai ser um mercado muito mais fácil de transitar. Um consumidor, um investidor iniciante, ele pode confiar mais, mesmo sem conhecer, né, a corretora, que eu acho que esse é um dos grandes problemas. Os nossos clientes aqui na BitBank conhecem a BitBank e sabem que a BitBank é muito segura, mas quem não conhece vai fazer o que para saber se é segura, né? Então a ideia é que não exista nem um pouco desse temor, né, que após a regulação os investidores eles têm uma segurança de que não importa onde você comprar, você sabe que essa empresa ela é uma empresa regulada pelo Banco Central, que ela obedece a uma diversidade de normas para manter a segurança aqui dos investimentos do usuário. O Brasil tem demonstrado grande capacidade de inovação em tecnologias financeiras, como vimos, né, com o sucesso do Pix e do Open Bank. Que oportunidades você enxerga para empreendedores e startups que desejam explorar o blockchain, indo além dos pagamentos e criando soluções inovadoras para o país? No contexto brasileiro, como você enxerga o potencial dessa nova tecnologia para revolucionar outros setores, como agro, saúde, até mesmo as eleições? Excelente. Então, como a gente falou lá atrás, aonde que a internet estaria 30 anos depois? Né? Ninguém conseguiria imaginar que as entrevistas poderiam acontecer pela internet, que a gente teria jogos online onde as pessoas passam o dia inteiro jogando, né? E, enfim, todas as coisas que hoje só existem por conta da internet, né? A mesma coisa se aplica aqui para blockchain, né? Para blockchain e para, vamos dizer, o novo sistema financeiro como o Banco Central está criando, né? O que eu posso dizer é que existirá uma facilidade muito maior de fazer coisas se conversarem dentro desse novo sistema. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Então, por exemplo, quando você quer vender um carro para alguém, né? O registro do carro ele fica lá no cartório, né? E já o dinheiro para pagamento fica num banco. Então eu preciso fazer uma transferência para você e você precisa assinar um documento de transferência do carro. E existe o que a gente chama aqui de uma certa desconfiança, existe uma insegurança de que nessa transação, nesse contrato que a gente está fazendo, uma das partes possa descumprir com a sua parte, né? E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, né? Principalmente em vendas de carro online, né? Então nesses marketplaces você tem uma certa insegurança de como será que a pessoa vai realmente me vender, né? vai transferir o carro. Já dentro de blockchain, a capacidade que você tem aqui é de fazer com que o dinheiro esteja dentro desse sistema e a propriedade do carro também esteja dentro desse sistema. Ou seja, ao você fazer a venda do carro para um terceiro, o dinheiro ele só é transferido caso a outra pessoa transfira o carro dela também. Então, nenhuma das duas coisas acontece, a não ser que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. E esse é só um exemplo razoavelmente simples para explicar, olha, coisas que antes não eram possíveis agora serão. E isso aqui deveria ser um mar de oportunidades para os nossos empreendedores criativos aqui do Brasil. A gente aqui no Brasil tem essa grande vantagem, né, de contar com a criatividade do brasileiro para pensar em novas soluções, né? E o que eu posso dizer é, dentro aqui do mundo da internet, do blockchain, você tem, é como se fosse a festa acabou de começar, né? Então, se você entra na festa agora, você vai com certeza ver coisas, soluções, produtos, serviços que estão lá para serem criados, para serem inventados. É a mesma coisa que a internet lá dos anos 2000, se lembra? Na internet dos anos 2000, acho que foi quando mais começou a pipocar novos modelos de negócio, as startups, né? E começou a ter muito investimento, né, em cima disso. Eu acho que a gente está muito próximo de passar o que a internet dos anos 2000 passou, só que aqui no mundo de blockchain. Então, vale demais entrar, estudar, verificar quais são as oportunidades, porque tem para todo mundo. Biaçu, as criptomoedas vieram para ficar ou elas vão ser apenas uma bolha que vai estourar em breve? Na sua visão, o que é que o futuro reserva para as criptomoedas como investimento? Elas serão tão comuns quanto dinheiro ou papel em ações na bolsa? Pode ter certeza disso.
Na verdade, elas são mais comuns do que ações em bolsa. Então, para você imaginar, aqui no Brasil existe pouco menos de 5 milhões de CPFs que investem na bolsa. E já existe mais de 10 milhões de investidores, pessoas físicas, em criptomoedas aqui no Brasil. Então, já é seguro dizer que o brasileiro ele gosta mais de criptomoedas do que ele gosta de ações da bolsa. Mas eu vou mais longe. Eu acho que criptomoedas vai se tornar talvez uma aplicação tão popular quanto uma poupança, né, que ainda continua sendo um investimento mais popular aqui do Brasil, e pode até se tornar mais popular do que isso, né? Então, a expectativa é que as criptomoedas elas continuem crescendo em popularidade, porque o valor delas só tende a crescer. Eu falei lá que a blockchain estava passando por um momento muito semelhante ao que foi o boom da internet nos anos 2000. E o mais interessante naquele momento, naquela época, existiu a bolha da internet, né? Então, o Bitcoin ou qualquer outro criptoativo, ele não está imune a passar por momentos como esse, onde existe um movimento muito desenfreado e irracional para a compra de um ativo. E isso forma uma bolha. Existe a bolha imobiliária, né, quando todo mundo está querendo comprar imóveis e depois o preço despenca, porque não existia realmente uma demanda para aquilo. Existiu a bolha da internet, né, onde se investia em todas as empresas que tinham o nome .com no final, né? E a bolha aqui de Bitcoin pode existir também, né? Então, o que a gente vê, assim, se o mercado é saudável, ele vai sobreviver mesmo depois que a bolha estourar, né? Eu acho que isso é o que a gente tem visto no Bitcoin. O Bitcoin, o preço dele caiu como se fosse um comportamento de bolha mesmo. Então, ele chegou em momentos aqui a cair 70% em um ano, mas, como você falou no começo, né, a gente está passando aqui pela máxima histórica do Bitcoin. Então, mesmo que ele caia em valor muito grande, ele depois recupera esse valor e cresce muito mais, né? Então, sim, eu imaginaria que aqui pelos próximos 10 anos, 20 anos, a gente veja o mesmo comportamento se repetindo. Então, o valor do Bitcoin caindo bastante, talvez cair 30%, 50% até, muita gente vendendo desesperada, né? Porque não assistiram aqui o programa com a nossa recomendação de manter ali segura, não vende, porque o valor vai subir depois e você vai ficar feliz de não ter vendido. Ibiaçu, ainda sobre o futuro e para a gente terminar, quais são suas previsões para as criptomoedas no Brasil e no mundo, mas em especial na construção de um futuro mais justo e igualitário? Excelente, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Veja, o primeiro fundamento aqui da criação das criptomoedas foi para que o dinheiro fosse democrático, ou seja, para que através da tecnologia fosse criado um acesso a dinheiro que fosse 100% democrático, que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, independente do país que ela mora, independente do governo que tem, pode ser um governo autoritário que não aceita acesso a moedas diferentes do país, essa pessoa ela vai conseguir ter acesso a criptomoedas. Então, eu acho que isso aqui já é um poder de inclusão financeira gigantesco, né? Aqui no Brasil, talvez a gente não passe tanto por esse problema, mas a gente vê esse problema acontecendo na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, na Nigéria, e uma diversidade muito grande de países, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente traga um equilíbrio a nível global, né, de acesso a moedas de valor, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que a tecnologia ela tem uma capacidade de transformação social, né? Então, através de tecnologia, hoje a gente tem muitas pessoas que podem trabalhar remoto, por exemplo, se a gente falar de internet, e por conta disso, mães, pais que antes precisavam se locomover para longas distâncias para conseguir ter o seu emprego, hoje conseguem trabalhar através do remoto. E isso tem uma participação muito grande, um impacto muito grande na participação desse pai ou dessa mãe na criação do seu filho, né? Então, a tecnologia que a gente tanto fala
que pode afastar as pessoas, nesse caso até juntou mais as pessoas, né? Então pais podem ficar em casa e dar mais atenção aos seus filhos, e dar mais educação aos seus filhos, que é uma coisa tão importante. Do ponto de vista aqui de criptoativos, você com certeza vai ter o desenvolvimento de novos modelos de negócio, de startups que devem criar bastante emprego, que devem criar uma expansão da economia, e isso é sempre importante para a gente conseguir dar acesso, né, a salários, dar acesso a emprego para a população. E como se trata, de novo, né, de uma moeda que não tem fronteiras, isso significa que uma empresa que lida com criptoativos, ela pode surgir em qualquer lugar do mundo, ela pode surgir fora dos grandes centros financeiros, né? Então ela pode surgir no interior do Pará, e ela vai ser tão competitiva quanto uma empresa que está sediada lá nos Estados Unidos, né? Não vai fazer diferença. Então, de novo, é um acesso, né? Um acesso a oportunidades, né? Que a gente gostaria que tivesse, né? Muito mais do que existe hoje, e com a tecnologia nova do blockchain a gente vê um futuro otimista nesse sentido. Biazu, foi um prazer conversar com você. Eu realmente aprendi muito e fico muito feliz também de estar passando a todos os nossos telespectadores um pouquinho de conhecimento e tantos esclarecimentos de um assunto tão novo, mas tão importante para o nosso futuro. O prazer é todo meu, Laura. Fique bem. Até mais. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia e continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê.